Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho fazer o terceiro vídeo da leitura compartilhada de Montaigne, Ensaios de Montaigne. Eu já fiz um vídeo inicial em que eu apresentei o contexto histórico e mal comentei as primeiras páginas que tinha lido. Fiz o segundo vídeo também comentando mais o que eu achei de destaque. A divisão de leitura está aqui embaixo no box de informação, mas eu já adianto que neste segundo semestre de 2018 eu vou ler todo o livro. Isso significa que são 3 livros, ensaios. Nessa edição aqui eu tenho os 3 livros em 2 volumes, né? Eu não sei como ele foi publicado em outras edições. E desta vez eu terminei de ler o volume 1, que é capítulo 10 ao capítulo 13 do livro 2. Certo? Então, por mês eu leio por volta de 150 páginas e no mês seguinte eu comento os pontos altos. Para começar, eu vou chamar a atenção logo aqui no começo do capítulo 10. Ele apresenta as preferências literárias dele, né? É engraçado, ele fala que gosta dos contemporâneos, dos modernos. Quem são os modernos para o século XVI? Decameron, do Boccaccio, Rabelais e outros mais, né, daquele período. E ele fala que gosta muito, né, dos poetas Virgílio, Lucrécio, Catulo e Horácio. Lembrando o que eu falei no primeiro vídeo, ele foi alfabetizado em latim, o que significa que ele passou por todo o cânone latino, né? Embora ele também conheça os gregos, mas é provável que ele conheça os gregos mais por meio dos latinos do que por meio dos gregos em si. Outra coisa que eu quero destacar também, remetendo ao primeiro vídeo, em que eu contei do contexto histórico, falei da família real, tal, Rainha Margot. Aqui a Rainha Margot aparece, não só aqui, né? Normalmente a literatura de modo geral faz referência à Rainha Margot por outros nomes também, o que pode confundir. No começo me confundia, né? Não aqui neste livro, mas em outras referências. Primeiro que às vezes chamam de Marguerite, às vezes Margot, às vezes de Margarida. É a mesma pessoa. E às vezes é Marguerite de Valois, às vezes é de Navarra, às vezes é a rainha, enfim, é a mesma pessoa. Ela é uma Valois, mas se casou com o Henri, e aí ela se tornou a rainha de Navarra, porque ele era o rei de Navarra. Então por isso que tem tantas referências a ela, referências diferentes. Depois, se eu não me engano, ela se tornou rainha da França, porque o Henrique IV se tornou rei da França. Depois eles se separaram, mas enfim. Aqui ele faz várias referências a ela e aqui parece a rainha de Navarra como uma intelectual. E ela realmente era uma intelectual, embora pra gente o que chega mais fortemente é o fato de, na noite do casamento dela, ter acontecido um massacre de São Bartolomeu. Então pra gente chega mais isso, a gente acaba sabendo mais disso. Mas ela era uma mulher até à frente do seu tempo, viu? E aqui tem a parte que eu comentei no vídeo anterior, no segundo vídeo, que é a questão dos bichos, dos animais, né? Lá no outro vídeo eu falei que achava que o Rousseau tinha se baseado em Montaigne para escrever o discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens. Porque aqui na parte anterior, na segunda parte de leitura que eu li mês passado, tinha um capítulo que chamava a diferença, a origem das desigualdades, a desigualdade entre os homens, alguma coisa assim. Que já é o título do outro livro do Rousseau. E aqui mais adiante, aqui nesta parte agora, tem um longo capítulo, capítulo 10, ele vai comparando bicho e animais. Ele vai apontando, pontuando características humanas nos bichos. É claro que o Rousseau desenvolveu não é exatamente isso, mas eu acho que o Rousseau se baseou neste livro para traçar o paralelo, para comparar e desenvolver o que ele desenvolveu lá. Aqui, o Montaigne, ele apresenta em várias páginas características que são bem interessantes. Ele fala de linguagem, ele fala de força, sempre comparando animal e homem. Ele fala de... Eu destaquei a seguinte passagem. Há maior diferença entre um homem e outro do que entre um dado animal e o homem. Ele pontua
muita semelhança entre os homens e os bichos. E ele fala uma coisa aqui que é bem interessante, que me remeteu à origem das espécies de Darwin. Deixa eu ver se acho. Por mais disforme que seja o macaco, se parece conosco. Isso já me remeteu a Darwin. E novamente ele faz referência às Américas, aos índios do Brasil, né? Claro que ele não chama de Américas, aqui ele chama de Novo Mundo. Aí ele faz uma seguinte referência. Ó. Esses povos que não possuem leis nem magistrados são mais bem governados do que nós, com nossos tão numerosos funcionários e leis tão abundantes que ultrapassam em quantidade os atos a serem julgados. Ele está falando dos povos da América, do Novo Mundo. Percebam, reforçando aquilo que eu já disse. Ele não incensa a civilização. Ele olha com um olhar bem condescendente e até mesmo com admiração a primitividade, entre aspas, eu falo entre aspas porque não tem um sentido negativo, não tinha aqui para ele, mas ele incensa a primitividade dos povos aqui da América e ele, de certa forma, critica o verniz da urbanidade, da civilidade da Europa. Pensem quantas pessoas faziam isso naquela época. Hoje em dia a gente já não acha muita gente para fazer isso, imagine naquela época. Mas Montaigne fez, pontua isso várias vezes. Ele fala que esse povo é considerado estranho, bárbaro, simplesmente porque é o outro. O que, no julgamento dele, não é nada positivo, porque ele percebe mais estranheza entre os europeus, atitudes, ações mais condenáveis entre os europeus do que nos bárbaros. O fato de serem bárbaros, e bárbaros no sentido exato que foi usado no começo, né, por não ser... Os bárbaros eram os que não eram gregos. Aqui, os bárbaros são os que não são europeus. Então, o fato de não ser europeu, ele vê como algo até positivo, né? Não vê como algo negativo, não. Aqui ele também faz uma observação no que diz respeito à religiosidade. Ele fala o seguinte: os cristãos se enganam em querer sustentar com argumentos puramente humanos uma crença que só se concebe pela fé e por intervenção particular da graça divina. Ele critica a racionalidade da fé. Então, assim, não queira achar explicação para a fé. Não é para explicar, não é do plano racional. Uma coisa que eu gostei bastante de ver aqui, ele faz crítica ao dualismo de Platão, né? Falei para vocês, ele passou por todo o cânone latino, mas ele conhece muito também a cultura grega, mesmo que seja por meio dos latinos. E ele fala muito de Platão, o mundo das ideias, e ele faz referência aqui da questão de uma alma aprisionada no corpo. Isso nos remete ao diálogo Fédon, ou a apologia de Sócrates, que são as passagens em que o Sócrates é condenado à morte e ele fala que quer se livrar do corpo, a alma está aprisionando o corpo e ele está gostando da ideia de morrer porque ele vai se livrar do corpo, aí a alma vai triunfar. Eu fiz um vídeo comparando a morte de Cristo e a morte de Sócrates, né, alguns paralelos. Deem uma olhada lá, eu comento melhor essa questão aqui do Fédon. Aí ele fala assim, quando se refere à alma: mas se assim estão livres de não se aprisionarem em um corpo, pois para que a reencarnação, se antes de entrar em seu novo corpo já seriam como serão ao saírem. Ele questiona. E fora preciso ainda que se lembrassem durante a sua nova vida do que conheceram na existência anterior, porquanto aprender não é, no dizer de Platão, senão murmurar o que soubermos. Ele dialoga criticando Platão. Eu achei isso o máximo. O dualismo tão insensado. Outra passagem. Ou a alma é mortal ou é imortal. Se é mortal, estará isenta de sofrimento. Se é imortal, continuará pelo mundo da perfeição. Não encaram nunca o outro caso? O que acontecerá se for sempre piorando? Né? Ou seja, por que ela estaria sempre buscando a perfeição? A alma pode vagar pelo mundo e piorar. Ele apresenta um outro lado. Eu gostei muito dessa parte. E ele apresenta concepções sobre a fecundação, algumas crenças sobre a fecundação. Tem partes muito engraçadas. Ele apresenta que cada grande pensador
pensa sobre a fecundação, acha que por meio do sêmen acontecem isso, outros falam da gravidez que durou 11 meses, enfim, há um pouco de tudo. O que é muito legal aqui em Montaigne é que ele fala absolutamente de tudo, sem pudor, sem reservas. Vou ler uma passagem que eu achei bem legal, que ele fala assim: nossa sabedoria é menos sábia do que a loucura, nossos sonhos valem mais do que nossos raciocínios. O pior lugar que podemos ocupar está em nós mesmos. Quem viu meu segundo vídeo sobre isso, eu comentei algo sobre isso, né? Que o nosso pior castigo é nós nos carregarmos. Porque não é todo mundo que gosta do que vê, e não é todo mundo que gosta de si, e normalmente essas pessoas não conseguem ver beleza em nada porque elas não conseguem ver beleza em si. Não é todo mundo que tem estrutura emocional para se olhar, não é todo mundo que pode morar sozinho. E aqui ele fala, olha, o pior lugar que podemos ocupar está em nós mesmos, que é mais ou menos aquilo que eu tinha dito lá, tá vendo? Eu nem tinha lido essa parte ainda, mas ele já tinha apresentado algumas reflexões aqui que me fizeram comentar aquilo. E aqui ele arremata dizendo essas coisas. O que eu gosto muito de Montaigne, dentre outras coisas, é que ele está num período em que há uma supremacia da razão, a gente está no período do racionalismo cartesiano, enfim, da igreja que já está em descrédito. Então, assim, a fé e a religião já não ocupa mais o mesmo espaço, embora ele seja religioso, tá? Mas ele não incensa a racionalidade. Então, quando todos começavam a incensar, a ficar maravilhados com a ciência e tal, ele não incensa a civilização, a racionalidade. Não, muito pelo contrário. Ele apresenta tudo que é positivo no oposto a isso. Ele também faz uma outra referência aos gregos, da filosofia grega, Heráclito, e ele fala da impossibilidade de conhecer tudo que está em transformação. Ele percebe que não há como aprisionar as coisas para conhecê-las se as coisas são dinâmicas. Pode no máximo tentar acompanhar a evolução, mas não conhecer, já que vai mudar em seguida. E a última coisa que eu vou pontuar aqui, que eu gostei bastante, é que novamente ele fala da morte. Em algum capítulo anterior, que eu não citei nos vídeos passados, ele fala, no título do capítulo, e ele é muito conhecido, né, esse capítulo, Filosofar é aprender a morrer. Ele fala da morte várias vezes, ele vai e vem falando da morte, do suicídio e da morte em si. Aqui novamente ele fala, e ele fala assim, morrer não os atemoriza, ele está falando de outras pessoas. O que temem é a passagem da vida à morte. Não quero morrer, mas é-me indiferente estar morto. Ele cita Cícero. Ou seja, ele fala do processo de morrer, da consciência da morte, de estar morrendo ou de saber que vai morrer em algum momento. Que novamente me remete aos demônios, né? Me lembra os demônios. Fala, o medo da morte é pior que a morte. Então assim, por que filosofar é aprender a morrer? Porque quando você filosofa, você para de sofrer neste processo. Você começa a valorizar mais a vida e a temer menos a morte. Porque a morte vai chegar. E chegando, acabou. Então, mas você não vai ficar sofrendo de antemão, porque não faz sentido. Quando ela chegar, terá chegado. E se você não tiver passado a vida sofrendo, pensando na morte, você terá tido uma vida boa e a sua morte não vai ser tão lamentável assim. É mais ou menos este o raciocínio. Então, os pontos que eu considerei mais importantes desta passagem, capítulo 10 a capítulo 13 do livro 2, são esses. Gostaria que vocês comentassem, quem estiver lendo. Eu sinto que eu estou lendo sozinha, quando eu chamo todo mundo para ler, todo mundo fala vamos, 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 depois ninguém comenta nada. Gostaria que vocês lessem, comentassem, e para a gente trocar ideias. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.